de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, nosso ajudador, seja a bênção de Deus contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida e todas as áreas da nossa vida. Oramos agora para que o Senhor traga a sua bênção, a sua paz e a sua presença para a nossa vida. Que a glória de Deus encha a nossa vida. Nós oramos para que a prosperidade entre na nossa casa, a prosperidade entre em todas as áreas da nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Oramos e declaramos: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o juiz de toda a terra. Nos rendemos a Ele e declaramos: o dia de hoje será um dia de milagres, será um dia sobrenatural. Consagramos a Ti esse dia e pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Fala conosco, Senhor. Também Te pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos para que tudo aquilo, Senhor, que está fora do nosso alcance, que os Teus olhos e a Tua boa mão esteja cuidando, Senhor. No nome de Jesus Cristo oramos e declaramos saúde a todo aquele que está nos ouvindo, que haja saúde física e também saúde emocional, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, toda impossibilidade motora, todo câncer, renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de tristeza, de angústia, de aflição, renda-se a Jesus Cristo. E pedimos a Ti, ó Deus, dá-nos uma sabedoria sobrenatural, dá-nos solução para todo tipo de problema, no nome de Jesus Cristo. Pedimos Tua presença, pedimos a Tua glória. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra antes de dormir ontem. O Senhor me deu uma palavra para compartilhar com você. E essa palavra está em Marcos capítulo 14, verso 32 em diante. E eu quero adiantar o que essa palavra diz. Essa palavra diz que nós temos que suportar todo tipo de adversidade na nossa caminhada, porque isso de fato honra Jesus. Nós temos que suportar como Ele suportou. E assim como Ele foi até o fim por nós, nós devemos ir até o fim por Ele. Aí você diz assim, mas por que isso? Porque Ele nos deu o exemplo do que é resiliência, do que é viver um propósito sem murmurar, do que um verdadeiro pai faz. Jesus. É por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o exemplo perfeito de entrega, de amor incondicional, de rendição. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Eu vou ler a passagem agora para você. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque as pessoas muitas vezes pensam que na nossa jornada vai ser só flores, vai ser um caminho sem interrupções, vai ser uma viagem tranquila, não vai haver turbulências no voo. As pessoas pensam numa vida encantada, uma vida de filme, uma vida onde não existe nenhuma dor, onde não existe nenhuma lágrima. Eu sei que vamos vencer por meio de Cristo, por meio da palavra, por meio dos livramentos de Deus, por meio da provisão extraordinária. Mas nós devemos estar preparados a resistir às dificuldades que vão aparecer no caminho. Nós esquecemos que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejo tantas pessoas deixando de honrar Jesus. Vejo tantas pessoas colocando Jesus, contra a parede, dizendo: se tu não fizeres, então eu irei fazer as minhas malas e irei viver longe de ti. Pessoas que estão colocando tudo acima de Deus. É
por isso que não vence. E eu vou dizer uma coisa para você. O segredo do sucesso aqui, em todas as coisas aqui nessa vida, não é só você trabalhar bem. Porque não adianta você ter uma empresa de sucesso, você ser uma pessoa muito bem remunerada, você ser um profissional reconhecido ou ter uma grande influência, se você não é uma pessoa próspera no seu casamento, se você não é uma pessoa próspera com teu filho, porque a pessoa próspera é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada em todas as áreas da sua vida. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 14. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Essa palavra me fala da obediência de Jesus, que mesmo em momento de dor, momentos antes de ser entregue por Judas aos religiosos e momentos antes de ser, eu posso dizer, envergonhado publicamente, das pessoas terem cuspido nele, zombado dele e ele ter ido à cruz por nós, por amor a nós. Jesus, ele esteve em um jardim chamado Jardim do Getsêmani. E nesse jardim eu posso ver a obediência de Jesus já colocada diante de Deus. Ele sabia do que estava por vir e mesmo assim ele estava dizendo a Deus: Senhor, afasta de mim essa hora. Mas se o Senhor também não quiser passar essa hora de mim, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para te servir. Eu vejo uma obediência em Jesus. Eu vejo uma entrega tão alta para o propósito que eu mesmo fico constrangido. E sabe por quê? Porque hoje nós vemos pessoas que não aguentam nada na vida. Na vida, eles estão sempre pensando em desistir, estão sempre pensando em largar tudo, estão sempre pensando em desanimar. E acontece qualquer problema e é aquela ameaça: Jesus, se tu não fizer, eu vou te largar. Se tu não realizar, eu vou te abandonar. É como se aquela pessoa estivesse colocando todos os dias Deus à prova. Nós não podemos fazer isso com Deus, colocá-lo à prova todos os dias. Se Ele não fizer, então Ele não será o meu Deus. Se Ele não operar, então eu não seguirei Ele. A melhor maneira de você honrar Jesus é você aprender a suportar como Ele suportou. As pedradas na vida vão acontecer, as perseguições vão vir, as dificuldades vão vir no nosso caminho, mas em Cristo nós vamos ter vitória. Em Cristo venceremos, conseguiremos romper as barreiras, as dificuldades. Se permanecermos firmes em Deus, temos um socorro bem presente na angústia, na adversidade. Agora eu vejo pessoas, sabe, que a todo momento surge uma crise no casamento, a primeira coisa que faz é se afastar de Deus. A primeira coisa que faz é parar de orar. A sua fé, ela não pode estar baseada, sabe, nas coisas dando certo, eu estou com Deus, e nas coisas dando errado, eu estou sem Deus e estou já me despedindo dele. Ou seja, Deus serve para mim quando eu estou com problemas, mas não serve para mim quando as coisas estão bem. Eu não entendo isso. Eu não entendo como que as pessoas não suportam nada mais hoje. Eu não entendo como que as pessoas não conseguem olhar que os desafios da vida sempre existirão. Não importa se você é novo, se você é velho, não importa se você é uma dona de casa
ou se você lidera uma multinacional, os desafios vão vir todos os dias, mas a minha fé em Deus tem que ser inabalável. E eu vou dizer uma coisa para você, essa vida, ela tenta roubar a nossa fé, ela tenta esmagar as nossas crenças, ela tenta, sabe, sufocar a mensagem de Deus. Agora, toda pessoa que se rende a Deus e que diz: Senhor, eu não vou te largar por nada, Senhor, eu não vou murmurar, eu estou contigo e eu sei que tu me dará vitória, são os que vencem, são os que rompem. A Bíblia diz que Deus está à procura aqui nessa terra dos fiéis da terra. Ele está à procura de pessoas que não o abandonem quando as pressões virem, que não o abandonem quando os contrários, as existências espirituais se levantem. Vai haver dias de verão, mas vai haver dias de inverno. Haverá dias, sabe, que você vai ter abundância e vai ter dias que você vai ter que orar para poder pagar as suas contas e poder vencer os seus desafios. Nós temos que ter uma fé tão forte em Deus que nada nos abale. Nós não podemos ser pessoas que desanimam por qualquer coisa. Nós não podemos ser pessoas, sabe, maleáveis no tempo da adversidade. Nós devemos estar firmes com nossos pés na rocha e ali confiando no Senhor, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ou seja, apesar das dificuldades, eu estou firme. Apesar dos desafios, eu estou firme. Apesar de não estar favorável, eu estou firme. Apesar de não ter tudo, eu estou firme. Porque creio, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. É melhor você decidir escolher andar com Deus. É o melhor caminho de todos. Por isso, sabe, pare de fazer esse jogo com Deus. Fulano não se adapta na igreja, é por isso que eu vou parar de ir na igreja. Lá na igreja tem desafios, lá na igreja tem problemas, então eu vou ficar em casa. A igreja é uma das provas de Deus para nós. Ontem eu fui numa janta de um amigo e um outro amigo meu, ele disse assim: eu ouvi a sua pregação de domingo e você falou de Jó, eu estava estudando sobre Jó, e ele disse: o diabo tocou nos bens de Jó, tocou na saúde de Jó, tocou na fama de Jó, tocou em muitas coisas, mas por que ele não tocou na mulher de Jó? Aí eu disse para ele: bem, tem várias possibilidades. Primeiro, porque Jó era uma só carne com a sua esposa, e o Senhor disse para o inimigo: não toques na vida dele. É por isso que a esposa de Jó não foi tocada. Mas existe uma outra possibilidade também, da esposa de Jó ter permanecido. A Bíblia não fala que ela ficou doente, diz que ela ficou perturbada, diz que ela ficou com raiva, diz que ela ficou revoltada. Deus permitiu com que a esposa de Jó permanecesse viva também, para que ela fosse uma prova na vida de Jó. Ela também fazia parte da prova, porque quando Deus restaura a vida de Jó, Jó tem filhos novamente com essa mulher. Jó tem filhos e ela vê toda a restauração de Deus ali operando. Muitas vezes Deus, sabe, Ele permite certas situações na nossa vida para que permaneçamos firmes no propósito. Ele vai permitir, sabe, que pessoas se revoltem contra nós. Ele vai permitir com que algumas situações venham para provar a nossa fé. E a história de Jó é um dos exemplos, depois de Jesus, é um dos exemplos que, apesar de você enfrentar uma luta dentro do seu casamento ou na sua família, você deve permanecer firme com o Senhor. Você não deve desistir por nada. Sempre vai haver dificuldades e muitas vezes a igreja também vai ser um lugar de prova, onde, sabe, nem tudo vai ser flores,
Nem tudo vai ser mel, nem tudo vai ser irmãos com alegria, nem tudo vai ser gente boa com você. Às vezes vai ter muito problema. Eu já enfrentei graves problemas na igreja, eu já tive grandes desafios, mas eu sempre entendi, a igreja sempre vai permanecer a coluna da verdade. Então, não desista, seja resiliente, seja uma pessoa tão perseverante em Deus, seja uma pessoa tão firme no Senhor, que nada te abale, que nada tire você da presença de Deus. Sim, você deve ter uma fé em Jesus tão forte, tão potente, que o diabo, sabe, ele diga, eu desisto de tentar tirar essa pessoa do Cristo dela, tem que ser de outro jeito. Você entende isso? Escreve aqui nos comentários. A melhor maneira de honrar Jesus é suportar a vida como Ele suportou. Então, para de pensar que vai largar tudo, para de pensar que vai, sair da presença de Deus, que vai desistir de Deus, ou que vai largar o teu emprego, que vai embora, que vai desistir da tua família. E para de pensar essas loucuras, porque Deus não está nisso. Deus não está isso. Te ajeita. Amém? Te ajeita. Te alinha com Deus. Andando certo com Deus, Ele vai te honrar sim. Escreve aqui nos comentários seu andar certo com Deus. Deus vai me ajudar sim. A fidelidade de Deus, a Bíblia diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ouça isso e não esqueça. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha que tremendo. Isso é para você que até não acredita muito em Deus, que talvez está aqui na oração forçado pela tua mulher. Ouça esse testemunho aqui da Adriana. A paz. Eu tive um processo alérgico e, por consequência do ouvido direito, diagnóstico de perda súbita de audição. E nas orações da manhã e à noite, pedi a Jesus que restaurasse a minha audição. Enquanto você orava intensamente, pedindo a restauração da saúde dos ouvidos e o alívio das alergias, eu tomei posse da minha cura e, para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. Eu sou grata por sua intercessão por todos nós. Glória a Deus, a Ele toda a honra e glória. Gratidão. Guarda essa palavra. Jesus Cristo cura. Essa mulher tinha perdido a audição do ouvido. Na oração, Jesus Cristo curou ela. Você pensa o quê? Que Deus não está aqui? Você pensa que Jesus não faz milagres? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo e está falando com você. Pare de brincar com a sua fé. A sua fé precisa estar sempre ligada. A sua fé precisa estar sempre de pé. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Eu tenho também uma novidade para todos aqueles que são alunos da Academia Kingdom Global. Essa semana eu vou liberar 2 direções inéditas dentro da academia para todos os nossos alunos. Então hoje à noite vai ser ao vivo às 20 horas e na quinta-feira também. Então essa semana vamos ter duas direções. E você que é empreendedor, que é meu aluno da Academia Kingdom, você que é empreendedor, hoje eu vou dar um anúncio muito importante dentro da Academia Kingdom, de algo extraordinário que nós teremos em março. Então não perca esse anúncio. E se você ainda não é aluno da Academia Kingdom, vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e faça a sua inscrição. Seja aluno da Academia Kingdom e seja treinado a andar com Deus, a ouvir a Deus, seja discipulado, tenha acesso a um conhecimento poderoso
que com certeza vai mudar a tua vida. Amém? Eu também quero falar rapidamente para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esse aqui é um devocional que você pode inclusive pedir para você e para dar de presente para outras pessoas, uma palavra para cada dia do ano. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, 22 formas que Deus usa para falar conosco. E esse aqui é o livro Sonhos. Muitas pessoas têm sonhos proféticos e eu acredito que Deus fala conosco também através dos sonhos. Por isso, esse livro aqui vai lhe dar uma clareza daquilo que Deus está falando com você. Tudo isso você adquire lá no meu site. Por isso, depois não deixa de ver, não deixa de receber, tá bom? Quero pedir a você que está aí online conosco, compartilha agora essa oração com 7 pessoas. Não meça esforços, certo? Não meça esforços para compartilhar. Abençoe alguém, comece o dia abençoando alguém, porque você está sendo abençoado. Deus está dizendo para você, ei, seja mais firme na sua fé, seja mais firme nas suas convicções, não deixa nada mais, colocar um empecilho para a tua fé, porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu já vi tanta coisa, Deus fazer, né? Eu sou uma das pessoas aqui nessa terra que não pode nunca, se afastar de Deus. E eu vou dizer, Deus não me obriga a servi-lo, Deus não me obriga a amá-lo, Deus não me obriga a crer nele. Eu creio voluntariamente, eu me entreguei a Deus de coração, com todo o meu ser, porque eu sei que Ele é fiel, eu sei que a sua presença é viva, eu sei que Ele fala, eu sei que Ele se revela. Creia em Deus. Compartilhe aí com 7 pessoas e você que não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer o bem para você. Não vai ter mal, só vai fazer o bem. E às 9 da manhã eu vou estar ao vivo hoje aqui no YouTube, tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que está me ouvindo aí, que hoje tem uma reunião muito importante. Deus vai te dar vitória nessa reunião, no nome de Jesus. Tem uma mulher que está me escutando, de Fortaleza, e que Deus manda dizer para você, fique em paz, vai dar tudo certo nessa sua consulta, agora pela manhã. O Senhor também me deu uma palavra de uma pessoa de Sintra, lá de Portugal. Eu não sei se você é natural de lá, eu não sei se você esteve por um tempo lá, ou se você está lá ainda, ou se você, enfim, eu sei que é relacionado a Sintra. E Deus manda dizer que está te visitando a ti e a tua casa. E o Senhor me mostrou um pedido de oração que você tem guardado e que você tem orado por isso. E eu quero dizer para você, Deus vai te honrar. Amém? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Deus vai te honrar com poder e com graça. Amém? E eu recebi uma direção do Senhor também. Eu recebi uma direção do Senhor e eu vou pedir a você para amanhã de manhã, você não faltar à oração da manhã. Eu recebi uma direção do Senhor, enquanto eu estava aqui eu recebi uma direção do Senhor. Eu vou fazer isso, mas amanhã de manhã
eu vou falar para você o que você precisa fazer. Nós vamos, nesses 14 dias que nós estamos nesse propósito da prosperidade, entrar dentro do nosso lar, na nossa vida, nós vamos fazer um ato de fé, amém? E amanhã de manhã eu vou falar sobre isso, então amanhã não perde a oração da manhã. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora e toque-a com o teu poder, toque-a com a tua graça. Senhor, a minha oração é para que todo impedimento caia por terra. Meu Deus, todo ataque, toda resistência espiritual, tudo que vem para fazer essa pessoa desistir, todos os ataques dentro do casamento, ataques, Pai, até mesmo através da vida de filhos, toda a pressão que essa pessoa tem sofrido. A tua palavra diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. Senhor, que a partir do momento de hoje, a partir do momento de agora, essa pessoa, ela esteja se rendendo a Ti e ela esteja dizendo a Ti: Senhor, eu nunca vou Te abandonar. Senhor, eu me firmo na Tua presença e eu sei que contigo é vitória ou vitória. Por isso, Senhor, eu oro agora para que todas as trevas que têm cercado essa pessoa com pressões, todo o mal que tem atacado a fé dessa pessoa, que tem trazido a ela pensamentos de desistência, pensamentos de largar tudo, de abandonar tudo, que isso caia por terra agora, que todo pensamento que não vem de Deus caia por terra. E tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, isso seja preservado na vida dessa pessoa. Eu oro agora para que todo tipo de ataque espiritual, a fé dela, a família dela, tudo aquilo que faz com que ela pense em desistir, tudo aquilo que faz com que ela pense em largar tudo, Senhor, eu oro para que esse mal que está atacando a mente dela, que está perturbando o caminho dela, que está oprimindo ela, saia. No poderoso nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja livre agora, que ela seja liberta agora, que o poder de Deus te toque agora, que a ação divina venha sobre ti agora, no nome de Jesus Cristo, e que venha sobre a tua vida a força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e que o Senhor te dê agora uma fortaleza, que o Senhor lhe dê agora uma resiliência, que você seja firme na tua fé, que você esteja firme como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus libera sobre a tua vida uma unção fortalecedora. A partir de hoje você será firme, a partir de hoje você não será pessoa mais de altos e baixos, a partir de hoje você estará firme no propósito. E eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, para que todo tipo de ataque espiritual renda-se a Jesus Cristo, para todo demônio perturbador e de confusões contra a tua vida, contra teus negócios, contra teu dia, caia por terra no nome de Jesus. E eu declaro vitória de Deus entrando na tua vida, vitória de Deus entrando na tua casa, no teu casamento, a prosperidade divina entrando em todas as áreas da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que você será bem-sucedido em todas as áreas da tua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, reveste teus filhos e filhas com o teu poder, toque-os, Jesus. Aquele que está doente seja curado agora, aquele que está fraco, que receba força sobrenatural, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, com o teu poder, e que o nosso dia seja um dia de milagres, um dia de provisão, um dia de riqueza, um dia de abundância, um dia de vida, um dia de excelência, um dia das manifestações e da glória de Deus na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Assim nos rendemos a Jesus, nos rendemos à palavra de Deus, nos rendemos ao propósito do eterno. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Paz, prosperidade e salvação dentro da tua casa. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Seja uma bênção para alguém. Seja uma bênção para alguém. Compartilhe essa oração. E às 9 horas da manhã estarei aqui junto com você. Que Deus te abençoe e até mais. Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que haverá paz, alegria, força de Deus, fartura e justiça total na tua vida e no teu caminho. Meu Deus,
Como disse Davi no Salmos 3, estamos rodeados de muitas coisas contrárias, mas o Senhor é a nossa salvação. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo nesse começo de dia e declaramos que a nossa vida, a nossa família e nosso caminho pertencem unicamente a Ele. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da maldade. Livra-nos da contrariedade e daquilo, Senhor, que não podemos ver no mundo espiritual. Proteja a vida dessa pessoa, meu Deus. Proteja seu propósito. Proteja a sua casa e guarda a sua entrada e a sua saída. Oramos também para que o Senhor guarde a vida dos filhos. Guarde, Senhor, a casa de cada um dos teus servos, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção e pedimos o livramento do Senhor em nossas vidas. E eu oro, Senhor, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. No nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E no nome de Jesus colocamos a nossa fé em Jesus que cura. Leva embora, Senhor, o câncer. Leva embora as dores no corpo. Leva embora as infecções. Leva embora as inflamações do corpo. Leva embora as alergias. Restaura as feridas, Pai, no nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro por cura total e completa na vida dessa pessoa. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora a depressão, leve embora a tristeza, a dor da alma, no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a vida de cada um dos teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, abençoo o dia de hoje, para que seja um dia de milagres, para que seja um dia de maravilhas, para que seja um dia marcado pelo sobrenatural e pelas respostas divinas. E mais uma vez oramos, Pai, pela justiça do Senhor. Faça justiça nas portas. Faça justiça, Senhor, contra toda injustiça. Faça justiça contra toda malícia. Faça justiça, Pai, contra todo tipo de mal, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo. Nesse começo de dia, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração e também quero fazer uma oração profética em favor da tua vida no final aqui. E quero pedir a cada pessoa que está entrando, já deixa a tua curtida aqui nessa oração e se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos, vamos andar juntos, existe um propósito de Deus. Eu creio que Deus, Ele não une pessoas, Ele conecta propósitos. E se Deus me apresentou para você, é porque existe um propósito de caminharmos juntos. Eu quero dar um testemunho para que você comece o seu dia com muita fé, com muita expectativa, da Irenilda. E ela escreveu assim: graça e paz. Eu venho aqui testemunhar a cura de Cecília, que tinha leucemia. Ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiz o propósito dos 15 dias da carta para Deus. E hoje ela está curada. Agradeço ao Senhor por nos ensinar e que Deus continue abençoando o Senhor e a sua família. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nós cremos que Jesus cura. Nós cremos que não há impossíveis para Ele. Eu cremos que Deus faz milagres. Eu estava ministrando num lugar e um casal, eles chegam até mim e contam o seu testemunho da transformação que houve na sua casa. E eles me disseram que a vida deles era como se fosse um inferno antes. Mas a partir do momento que Jesus Cristo entrou na vida deles, nada mais foi igual. Há muitas pessoas que estão debaixo de uma opressão espiritual tão grande. E eles nunca experimentaram alívio, e quando experimentam o alívio por meio de Jesus Cristo, a libertação, a cura, nitidamente tudo muda, até o rosto deles muda. O rosto deles muda, a alegria muda. Sabe, existe um antes e um depois de Cristo. Existe um antes e um depois. Uma coisa é uma pessoa antes de conhecer a Cristo e outra coisa bem diferente é uma pessoa depois que conheceu a Cristo.
E se você também busca uma transformação na tua vida, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Peça a Ele a transformação. A Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor Jesus aí. Chame por Jesus com toda a força do seu ser. E diga: Jesus, eu te entrego minha vida, eu te entrego minha família. Você nunca mais será o mesmo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E o texto que nós vamos ler hoje está em Josué, capítulo 1, verso 9. Eu quero que você preste muita atenção. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Olha o que Deus diz para mim e para você: esforça-te e tem bom ânimo. Sabe por que a Bíblia ela nos diz para nos esforçar e ter bom ânimo? Porque viriam dias maus, haveriam dias de injustiça, haveria dias de ofensa, haveria dias de guerra espiritual, de guerra intensa, haveria dias onde o inimigo lança pessoas contra você, haveria dias onde você teria problemas reais para resolver, de ordem financeira, de ordem familiar, ou com um filho seu. E você tem que compreender que nesses dias difíceis, nesses dias de batalha, você precisa esforçar-se em Deus. Você precisa estar tão próximo de Deus, tão entregue a Deus, para que Ele te cubra e te proteja da tempestade. E hoje eu quero falar aqui sobre 4 segredos do esforço, que não só vão levar você ao sucesso, mas também vão lembrar você de quem você é e do que você foi chamado para fazer. 4 esforços que você precisa fazer. Eu quero que você entenda que Deus depositou em você um propósito eterno, valioso e único. Eu lembro a mim, sabe, todos os dias em relação a isso, porque eu escolhi servir a Deus, sim, mas Ele me chamou também. Eu senti o chamado de Deus na minha vida. Eu senti o chamado de Deus na minha vida. Eu tenho doado a minha vida para esse chamado. Eu já vivo mais servindo a Deus do que eu servi nesse mundo. Eu não vim de um berço cristão, mas Cristo me resgatou na minha adolescência e os meus planos foram mudados. Eu tinha um projeto, eu tinha um plano em mente, mas eu creio que Cristo me resgatou e me deu um destino, me deu um propósito. Eu escolhi servi-lo, mas eu fui chamado por Ele. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque há tempos que nós temos que lembrar quem nos chamou. Quem chamou você? Quem chamou você? Quem colocou você no caminho e na rota que você está? Se não foi Deus? Nós temos que lembrar que quem disse a nós, vem, foi Ele. Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Então nós fomos chamados por Deus. Você não está aqui por acaso, você foi projetado para marcar vidas, para transformar gerações. O Senhor te salvou também para que você fosse um testemunho para a tua casa, para os teus filhos, porque nem tudo é sobre nós, é muitas vezes sobre nossos filhos, é sobre o futuro que Deus tem guardado para nós, é sobre o amanhã, é sobre as pessoas que iriam cruzar o nosso caminho e que nós iríamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Por isso, se esforce, acredite, obedeça e não pare, porque o céu te apoia. E se o céu nos apoia,
nada pode nos paralisar, nenhum tipo de investida das trevas, porque o inimigo, ele vai investir contra o propósito de Deus na tua vida, para que você pare, para que você distraia, para que você largue o que Deus colocou nas tuas mãos. Mas quem te chamou também te apoia. Quem te chamou também te apoia. E haverá momentos que você não terá o apoio de pessoas da tua casa, você não terá o apoio, sabe, de amigos, você não terá apoio até das pessoas que você ajuda constantemente, mas tudo bem, porque você tem o apoio do céu. Nós temos o apoio do céu. Quem é chamado e está andando em comunhão com Deus, está em obediência ao Senhor, o Senhor está guardando. Aconteceu algo interessante ontem e eu vou contar até em detalhes na live das 9 da manhã. Eu estava junto com a minha família ontem à tardinha. Nós fomos no shopping com as crianças estavam de folga do colégio por causa do dia do professor e fomos no shopping e paramos numa cafeteria para tomar um cafezinho e eles comerem um docinho, uma coisa ali, e estávamos sentados e havia, sabe, muitas mesas ali, havia muitas mesas, tanto de um lado daquela cafeteria quanto do outro lado. De repente se aproximou um rapazinho carregando uma sacola, e esse rapazinho, ele chegou próximo da nossa mesa e ele disse assim: eu sou um missionário e Deus me tocou de fazer uma oração por vocês. E eu disse: nós também somos cristãos. Eu poderia ter me identificado: olá, eu sou um pastor, mas eu não fiz isso. Sabe, eu simplesmente disse para ele: eu também sou cristão. E ele perguntou pela segunda vez: eu posso orar por vocês? Eu disse: pode orar por nós, sim. Era um jovenzinho. E interessante que ele rodeou a mesa, foi até onde eu estava, colocou a mão assim sobre o meu ombro e baixinho ele orou por mim. E ele disse: Senhor, assim como o Senhor cumpriu as promessas na vida de Abraão, o Senhor vai cumprir as promessas na vida desse homem. Eu peço que o Senhor o fortaleça, eu peço que o Senhor o ajude, eu peço que o Senhor o capacite. Quando ele terminou essa oração, ele agradeceu e o rapaz sumiu. Ele não foi em nenhuma outra mesa. Ele foi exatamente na mesa que nós estávamos. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa se você está num dia bom ou se você está num dia mau. Não importa se pessoas lutam por você ou se pessoas não lutam por você. Mas o que importa é se você tem o apoio do céu no seu caminho. É por isso que eu tenho defendido, não é de hoje aqui, que nós precisamos ouvir a Deus e estar alinhados com o céu. Quando você está alinhado com Deus, quando você está caminhando numa comunhão com o Espírito Santo, Ele vai cuidar de você, Ele vai te apoiar. E quando você estiver sendo atacado ou você for jogado injustamente numa cova, o Senhor enviará seus anjos para te resgatar, para serem teu apoio. Você entende o quão poderoso é ser chamado por Deus? E agora eu quero falar das 4 coisas que você precisa entender, os 4 esforços. O céu se move a favor daqueles que se atrevem a acreditar. Se você acredita, o céu se move em seu favor.
Não deixe nada nem ninguém roubar a promessa de Deus no teu coração. Não deixe ninguém fazer você desacreditar, sabe, de um Deus que cura, de um Deus que fala, de um Deus que revela, de um Deus que salva. Um Deus que salva. Não deixe ninguém. Porque quando você se esforça por acreditar, porque, sabe, quando tudo estiver indo a seu favor, esforçar-se é fácil. Mas agora, quando você encontra desafios no caminho, quando você encontra lutas no caminho, esforçar-se é um desafio. Você vai ter que se esforçar para continuar crendo, apesar das dificuldades, dos levantes, dos ataques, das mentiras. O segundo esforço que você tem que fazer, sua identidade como filho ativa a autoridade que você precisa na terra. Como assim ativar a minha identidade de filho? Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus que acredita em Jesus. E quando você ativa essa autoridade de filho de Deus na sua vida, o inimigo, ele não consegue mais colocar o dedo na sua cara, porque você se posiciona segundo as diretrizes que o Espírito Santo lhe dará, e não segundo as pessoas acham que você tem que fazer desse jeito, fazer daquele jeito. Mas você é um filho de Deus e você tem um Pai Celestial que cuida de você e que se você pedir pão, Ele não lhe dará uma pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai colocar uma serpente. Ele vai dar a você exatamente o que você precisa. A terceira coisa que você tem que se esforçar é não guarde o que Deus te deu, porque o que Deus te deu foi feito para chocar o mundo. Não guarde o que Deus te deu. Se Ele te deu um dom, se Ele te deu um talento, se Ele colocou algo sobre a tua vida, uma unção está sobre você. Você não pode, sabe, colocar isso embaixo da mesa. Você não pode esconder isso. Eu não tenho como esconder o profético na minha vida. Eu sou uma pessoa profética, acredito no profético, acredito na unção de Deus. Acredito que Deus fala, acredito que Deus cura e não tem ninguém que tire isso da minha cabeça. E isso me dá autoridade no mundo espiritual. Não deixe ninguém dizer que você não tem um chamado genuíno de Deus. Não deixe ninguém dizer que você não pode escrever um livro ou dizer que você não pode usar os dons, os talentos que Deus te deu. Ou que você não pode começar uma empresa porque você não tem todas as qualificações que outros têm. Não deixe ninguém, se Deus lhe deu um dom de empreender, um dom de servir o próximo, se Deus lhe deu um dom da comunicação, você tem que comunicar, você tem que fazer o que agrada a Deus. Você não pode viver sobre a sombra daqueles que desacreditam de você. Você não pode viver sobre a sombra daqueles que lhe ignoram. Você tem que viver sobre a sombra do Altíssimo. Aleluia! Diga assim comigo, escreve aqui nos comentários. Eu tenho que liberar o que Deus me deu. Escreve aí, eu tenho que liberar o que Deus me deu. E a última coisa, e aqui eu encerro, a promessa de Deus já está pronta. Apenas espere sua obediência. A promessa de Deus está pronta na sua vida. Só seja obediente enquanto você espera o cumprimento dessa promessa. O que Deus te prometeu, Deus não quebra. Deus vai fazer exatamente como te prometeu e eu posso dizer, experiência, vai ser muito melhor do que o que Ele lhe prometeu. Você nem tem a dimensão do tamanho, da magnitude, da glória que está esperando você dentro da promessa divina. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje.
O seu propósito é único, o seu esforço não é em vão. Corra com fé, porque em nome de Jesus, o que está por vir é glorioso. O que está por vir é glorioso. Eu vou repetir, o que está por vir é glorioso. Mantenha-se firme no Senhor. Amém? Mantenha-se firme no Senhor. Escreve aqui nos comentários, o meu Deus faz justiça total. Escreve aí, o meu Deus faz justiça total. Nós vamos levantar um grande clamor hoje. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor hoje aqui, em nome de Jesus, e veremos milagres. Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho alguns anúncios para vocês. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo eu estarei orando tanto por cura física quanto por cura das emoções. Nós vamos ungir a todos e vamos fazer uma oração especial, tanto de cura física quanto de cura das emoções, lembrando que eu não curo ninguém, nenhum pastor cura, mas Jesus cura. E nós estaremos colocando a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus. Só Ele tem o poder de curar. Só Ele tem o poder de fazer milagres. Nós somos instrumentos de Deus. Amém? E aprove a Deus de me dar essa oportunidade. Então, nesse domingo, às 9 da manhã, eu estarei ministrando. Vai ser uma grande bênção e eu aguardo você. Teremos tanto o culto às 9 quanto às 18h30. Certo? Eu vou ministrar na manhã e a minha esposa vai ministrar na noite. E você é o nosso convidado. O meu segundo anúncio é que semana que vem eu vou começar o maior treinamento profético da Academia Quino Global. De todo o ano, esse é o módulo mais importante da Academia Quino Global. Você que é meu aluno, segunda-feira começa, será na segunda e terça e vai durar 2 meses dentro da Academia Quino Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar, certo? Vai ser uma grande bênção. Nós vamos estudar o profético, vamos entender sobre profecia, vamos entender sobre ofício profético, vamos entender sobre dons espirituais relacionados à revelação. Vai ser maravilhoso. Amém? Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne aluno da Academia Quino Global. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, que vem com canetinhas para as crianças, tá? Você pode adquirir no nosso site, dê de presente para os seus netos, para as crianças da sua vida. E esses aqui são os nossos devocionais, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Se juntar os dois, tem mais de 700 orações aqui. Os 2 devocionais, o devocional 2 e o devocional 1. E um detalhe, cheio de palavras que vão te abençoar. Abençoar a tua vida, a tua casa, teus negócios. Então, eu estou falando aqui para você de uma coisa boa. Amém? Estou falando aqui para você de uma coisa boa. E algumas pessoas dizem, por que você anuncia os livros, todas as lives? Bem, eu não sou um pastor remunerado da igreja, certo? Então, eu tenho meus eventos, eu tenho academia, eu tenho os meus livros. Eu prego quase todo domingo na igreja e não pego R$1 de nada que é da igreja. Ao contrário, eu e minha esposa somos coluna financeira dentro da igreja, ajudamos a igreja, certo? Então, já falei aqui para vocês, eu não sou um pastor assalariado pela igreja, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, Deus tem nos abençoado muito, então meu propósito aqui é servir você e Deus cuida de nós, amém? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir uma coisa, você que não é inscrito no canal, que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E eu gostaria que você compartilhasse essa live com o máximo de pessoas que você puder. Sábado eu estarei anunciando um dos maiores propósitos do ano de oração aqui, sábado, tá? Eu vou começar um propósito de 21 dias. Sábado eu vou falar desse propósito que Deus colocou no meu coração. Serão 21 dias de oração e jejum.
que Deus colocou no meu coração. Vai ser maravilhoso. Amém? Vou falar sábado sobre isso. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero que você preste atenção. O Senhor me disse, Maria Paiva, Deus está te livrando de grandes perigos e está te fortalecendo. Em nome de Jesus, dessa crise você vai sair mais forte. Tem uma pessoa que tem tido crises constantes de vesícula e eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo dá saúde, creia nele. Eu quero também liberar uma palavra sobre uma pessoa que tem uma loja para crianças. Deus está te visitando, está te dando novas estratégias. Você não vai fechar as portas, o Senhor vai te honrar. Não tenha medo. Eu também quero falar com essa pessoa que faz aniversário dia 14, faz aniversário dia 14 dentro da tua casa. Tem uma outra pessoa que faz aniversário dia 28. O Senhor está visitando a ti e a toda a tua casa. Está abrindo portas e janelas. E eu creio uma provisão especial chegando na tua vida, no nome de Jesus. Coloque a sua fé em Jesus e tome posse dessa palavra profética. Tem uma pessoa que trabalha com café que está aí me ouvindo. Eu vejo contratos que estão chegando nas tuas mãos. Eu vejo grandes conexões e Deus lhe colocando em lugares que você nunca pensou que estaria. Em nome de Jesus, a promessa sobre essa sua marca de café é grande. O Senhor vai te honrar mais e mais. Amém? Deus abençoa quando nós estamos aliançados com o reino. Amém? Eu quero agora orar por você, mas antes eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: o céu me apoia. Isso é suficiente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora e nós declaramos que a justiça de Deus é total na nossa vida. Nada ficará, meu Deus, contra nós e prevalecerá. E nós tomamos posse da palavra de Josué 1:9. Não temas, esforce-se e não temas. Meu Deus, nós confiamos em Ti e Te pedimos, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e tudo que está ligado e conectado a nós. Oramos pedindo perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, falhas, defeitos. Nos colocamos diante de Ti, Te pedimos, lava-nos, ó Deus, e nos ajude a andar cada vez mais perto de Ti. Te amamos, Jesus, amamos a Tua presença, consagramos esse dia a Ti. Quebramos agora completamente toda a obra das trevas, toda a injustiça, toda a mentira, toda a invenção, toda a difamação e declaramos: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a justiça da nossa casa, não temeremos mal algum. Por isso, Senhor, livra essa vida, livra a sua casa, livra a sua família, abre os céus sobre eles, céus de favor. E eu apresento diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. Todo clamor que está sendo feito, toda lágrima que está sendo derramada. Eu oro pela cura total e completa daquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Declaro saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde agora sobre a tua vida. Que o peso espiritual saia, que o desânimo saia, que o cansaço saia, que a opressão espiritual seja removida do teu caminho e você receba paz.
você receba alegria, você receba apoio do céu no dia de hoje e no nome de Jesus dará certo, no nome de Jesus venceremos, no nome de Jesus entraremos pelas portas certas, porque o Senhor está conosco. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e faça uma coisa pelo próximo. Compartilhe essa oração agora. Mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Um excelente dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.